Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nós vamos então ao quinto tema que estamos aí trabalhando, que foi inclusive anunciado na última aula. Quem não viu a última aula, né, recomendo assistir, que são as ferramentas do professor dentro aí do ambiente escolar. Mas a nossa aula de hoje vai falar sobre os 10 mandamentos para ensinar. E vamos então à primeira orientação: não ler demais. Bom, eu imagino que todo mundo já deve ter desconfiado que eu tenho um script, eu tenho um texto, né? Em algum momento você vai ver eu procurando o meu texto que está aqui. Então eu tenho um texto, eu escrevi, eu planejei, lembra? Que nós combinamos que é necessário, é fundamental, é essencial planejar todo o trabalho. Isso aqui é um trabalho pedagógico. Nós estamos trabalhando, ministrando uma aula. E aí há todo um preparo. Então, ler demais. Não leia demais durante uma aula. E aí eu já emendo em outra. Não fale demais. Bom, se em algum momento, em alguma dessas nossas aulas, você achou que eu falei demais, isso provavelmente pode acontecer. Porque é uma perspectiva. Tem gente que vai ver nossos vídeos que tem aí em torno de 5, 7, 8 minutos e vai dizer, nossa, foi tão rápido, passou tanta informação importante em pouco tempo. Alguns vão falar, nossa, o vídeo podia durar só 3 minutos, dá para passar a mesma informação. Percebeu? Então, uma aula, ela, claro, vai ter percepções diferentes, mas há algo que é notório. Depois de 30 minutos da pessoa falando ininterruptamente, aí a audiência, o seu cérebro, o cérebro humano, ele não suporta. Então é importantíssimo que ocorram pausas, que o professor intercale o seu discurso propriamente dito com outras dinâmicas. Senão, de fato, ele vai estar falando demais, ou seja, ele estará falando além do que o cérebro humano suporta e consegue então absorver. Então, a pessoa às vezes fica lendo muito porque não se preparou, fala demais porque se perde. Então, prepare. O comunicador, muitas vezes, seja o que vai fazer um discurso, vai dar uma aula, vai dar um treinamento, ou mesmo o que vai dar uma palestra, ele se perde no que ele vai falar, começa a dar exemplos, sai totalmente fora do tema, e aí as pessoas ficam olhando, ouvindo e pensando, mas por que ele foi para esse lado? Eu não entendi a conexão. Então, isso acontece muito. Por quê? Porque não houve um preparo, não houve ensaio. Então lembre-se, terceiro mandamento, preparar as atividades. E aí, conhecer os alunos. Como é que você prepara uma atividade se você não sabe quem são os seus alunos? Eles já são alfabetizados, mesmo adultos, né? Mas qual o nível de alfabetização? Qual é o contexto? Eles vão entender os exemplos que você vai dar? Você vai citar um filme ou um livro que é de uma época completamente diferente da deles, ou, no caso, por exemplo, de adultos, talvez você vai citar um livro, um filme, um desenho, que eles não fazem a mínima ideia do que enfim, do que significa. E aí você vai citar como exemplo. Então, deve-se tomar esse cuidado, tem que se conhecer os alunos. Você já está com aquela turma, já está caminhando no trabalho pedagógico, saber os nomes, né? Perguntar o nome e ir trabalhando essa questão de memorizar o nome, características de cada aluno. É muito interessante ser chamado pelo próprio nome e saber que o professor te conhece, te considera, te valoriza. E aí, ser atencioso. Tá vendo que uma coisa vai emendando com a outra? Você conhece os alunos e presta atenção neles e fica atento às dúvidas, às dificuldades que eles têm. Isso é muito importante. Fique atento aos seus alunos, dê atenção às dúvidas, perceba, observe as dificuldades que eles demonstram, para que você possa então ajudá-los, apoiá-los. E aí, o sexto, esclarecer dúvidas. Identificou a dificuldade? Às vezes, a dificuldade do aluno, a dúvida dele não é manifestada. Mas você que conhece o seu aluno, você que é atencioso, você que não fica falando, né, e se perdendo, você que não fica lendo demais, né, você está preparado, você se preparou, né, para aquela atividade e preparou para situações que aquela aula poderia mostrar, você agora
pode esclarecer dúvidas, ser paciente. Muitos alunos vão ter muitas dúvidas. Tem aluno que vai perguntar toda hora, que vai interromper. Tem aluno indisciplinado, tem aluno que fica conversando. E aí você deve ser paciente. Você não deve ser conivente com a indisciplina, mas sim paciente e não perder a calma. Você deve procurar manter a autoridade, a disciplina, a ordem na sala, mas você não deve se exaltar, gritar, né? Tomar cuidado com esse tipo de atitude. Cuidado com o descontrole em sala de aula. E aí nós vamos sair da questão da paciência, da aula bem preparada e falar da surpresa, do elemento surpresa. Ser surpreendente é o nosso 8º mandamento. Seja surpreendente. Chegue na sala de aula e mostre algo inovador. Chame a atenção dos estudantes. Mostre que você, além de ter se preparado, você trouxe algo novo, que possa cativá-los, que possa deixá-los empolgados com a aula. E, aproveitando, né, você vai surpreendê-los, você vai cativá-los, a aula vai ficar descontraída, mas cuidado. Muitas vezes, uma aula descontraída pode te levar para uma situação complicada, que é esnobar um aluno, fazer uma brincadeira que vai menosprezá-lo. Ou ainda, o aluno ele tira uma dúvida e você faz uma brincadeira com aquela dúvida. Você ainda não entendeu? Que isso? Você não, tá doido? Sabe? Faz uma brincadeira. Cuidado. Não esnobe um aluno, não faça brincadeiras com as dúvidas dele, não inferiorize um aluno, não incentive isso dentro de sala. Então, observe isso também, né? E não admita que um aluno venha esnobar, venha né, tirar proveito, venha humilhar o seu colega de sala. E aí, por último, né, que tem tudo a ver com isso, é valorizar as opiniões. Tem um aluno que faz um comentário, o comentário fugiu do tema. Você fala, fulano, não tem nada a ver com o que você falou. Você falou, tudo tem nada a ver. Cuidado. Tenta valorizar, muito bem, obrigado pela sua participação. Né? Não é exatamente isso, mas você tocou nesse ponto e eu achei interessante seu raciocínio. E aí vai voltando para o tema da aula e prossiga. Então valorize as opiniões. E se a opinião está dentro ali, valorize também essa opinião. Fale, que legal, é isso mesmo, obrigado. Outra coisa, opiniões negativas. Às vezes você falou algo que estava errado, você escreveu algo errado, você explicou algo que não foi bem compreendido e o aluno faz um questionamento. E aí você não vai virar e falar, aqui a aula é minha, me respeita. Não, você vai falar, obrigado pela observação, obrigado pela correção e prossiga a sua aula. Humildade. Então, valorize a opinião dos seus estudantes, dos alunos. E com isso a gente encerra, então, os 10 mandamentos. A gente podia recapitular, só para ficar mais fácil. Vamos lá, o primeiro mandamento, não ler demais. Segundo, não falar demais. Depois, preparar as atividades. Conhecer os alunos. Ser atencioso. Esclarecer as dúvidas. Ser paciente. Ser surpreendente. Não esnobar os alunos, não humilhar os alunos. E por último, valorizar as opiniões, os comentários das pessoas que estão na sala de aula. E com isso a gente encerra essa 5ª etapa do nosso trabalho para fazer a imersão no conhecimento. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!